Fala, Trucker! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do seu Conexão Quero Truck. Esse que é o podcast da plataforma Quero Truck. Ó, já vou avisando a você. Se você quer estar por dentro do que é o seu direito e também do que é o seu dever, é lógico, né? Mas de uma forma especial hoje, você não desliga, não muda de canal, não faz nada. Fica paradinho aí, porque daqui a 15 segundos eu tô de volta. E ó, enquanto roda a vinheta, aproveita, segue o nosso canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho, porque tem muita coisa boa chegando aí. Espera um pouquinho, já volto. Eu falei que era rápido, não falei? Então presta atenção agora, ó. Você teve algum problema? Teve alguma dificuldade? Foi lesado? Ou acha que lesou alguém e quer agora se defender de alguma forma? Não sei, né? Alguma coisa pode estar acontecendo aí com você no seu dia a dia. E se existe uma coisa que a gente tem que aprender, meu amigo, é fazer curativo e se defender. Porque hoje em dia a lei está muito complexa e para nos defender e interpretar essa lei, a gente precisa de pessoas responsáveis. E para falar sobre isso, eu trouxe ela, que além de responsável, ainda dá um toque feminino na lei brasileira voltada aos caminhões. É isso aí, doutora Fran Curci. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Melodiva, agradeço a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui falando sobre algo que eu amo fazer, né? Trabalhar com o direito dos caminhoneiros no setor do transporte. É um prazer. É muito legal isso e a gente vê que você gosta, né? Porque a gente, quando vai montar a nossa pauta, pensar, poxa, primeiro nós montamos a nossa pauta assim, vamos falar sobre o quê? Aí falamos de vários assuntos. Quando chegou o assunto legislação ou problemas legais que o caminhoneiro vem a ter, aí a gente faz o quê? Busca quem vai falar sobre isso. Fomos para onde? Para a internet, né? Nossa amiga internet. E aí fomos pesquisando. Batemos na sua página. Opa, deixa eu ver essa advogada aqui, blogueira, advogada, deixa eu entender. Sua página é muito bem montada, parabéns também. E a gente vê que as pessoas gostam muito de você. Então, a sua competência está muito explícita ali. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por dividir isso com a gente aqui também, né? Eu fico muito feliz, Melodio, eu fico cada vez mais feliz de receber todo esse carinho, esse amor por parte dos caminhoneiros. Eu fico muito feliz com o meu trabalho, de ver esse reconhecimento, né, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube. E eu falo que para mim é uma alegria e um prazer muito grande falar dos direitos dos caminhoneiros, falar sobre os principais dramas, os principais problemas, o dia a dia, né, que eles enfrentam. Então é sempre uma alegria, um prazer. É muito legal. E a internet, ela tá aí, todo mundo sabe disso, mas é sempre bom lembrar, né? A internet, ela veio para ficar mesmo, não tem como. Se hoje um negócio, se ele não existe na internet, ele não existe. Uma comunicação, se ela não é feita através da internet, é difícil também. Ela até pode existir em outros meios. A rádio está aí fortíssimo, a TV está aí ainda fortíssima, mas tem que abraçar a internet junto, né? Com certeza. E você tem esse lance que é legal. A gente vai começar por aí. Daqui a pouco a gente chega lá no tribunal. Vamos falar primeiro da internet. A gente vê isso em você. Você curte esse dia a dia de conteúdo, de gerar esse conteúdo? Eu vejo que você tem um jeito de falar muito legal, assim, fala meu povo, acho legal demais, eu acho muito legal. Virou uma marca minha, Virou um né? bordão, né? Bom dia, meu povo. Eu gosto muito, Melodivo, de transmitir energia para as pessoas, né? Nada melhor do que a gente começar o dia positivamente. E eu sei que os caminhoneiros que me acompanham vão ali, bom dia, doutora. Então, virou uma marca minha porque eu gosto muito de mentalizar o meu dia, como que vai ser um dia bom, um dia produtivo, um dia de vitória. Então, eu gosto de contagiar a galera. Então, virou uma marca minha mesmo. Funciona. Eu adoro as redes sociais, eu adoro o Instagram, eu adoro produzir conteúdo. E eu fico muito feliz que a gente hoje tem a possibilidade de transmitir conteúdo jurídico de uma forma didática, de uma forma fácil, para que o nosso público entenda, né? Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Percebe-se que a forma de transmitir também ela é muito didática, mas você citou isso e é fácil entender, né? Eu assisti diversos vídeos, inclusive para entender a forma de comunicação, e é para qualquer um entender, do que entende bem ao que entende pouco, vai compreender o recado ali, né? Porque senão não faz sentido também, né? Exatamente. A gente não precisa ficar com aquele juridiquês pesado, a gente tem como transmitir o conteúdo de uma forma mais didática, mais tranquila, de uma forma mais leve, trazendo perspectivas, entendimentos. Tem assuntos no direito que são muito polêmicos e a gente até aborda, eu costumo abordar nas minhas redes sociais, assuntos que são inclusive polêmicos no âmbito dos tribunais,
explicando como que funciona, porque tem coisas, Melodivo, que não está exatamente na lei, vai da interpretação do judiciário, então a gente também tem que explicar tudo isso para as pessoas, né, para elas se sentirem também mais próximas, né, mais conscientes. Eu fico muito feliz de as redes sociais serem um canal de conhecimento para os caminhoneiros. E eu fico muito feliz porque eu fui a pioneira a começar nas redes sociais falando sobre os direitos dos caminhoneiros. Então é motivo de orgulho para mim, muito grande. Que legal, parabéns, muito bom mesmo. Obrigada. E de onde veio? Agora, falando assim de raiz, né? Assim, óbvio, a paixão pelo direito, ela tem que estar ali sempre, né? Desde a sua decisão da faculdade e tudo mais. Quando você foi lá, fez o seu curso de direito, em que etapa você decidiu que agora eu vou defender motoristas? Exato, essa é uma pergunta que eu recebo sempre. Inclusive me perguntam se eu sou filha de caminhoneiro, se eu tenho marido caminhoneiro. Meu pai não é caminhoneiro, não trabalhou como caminhoneiro. Meu pai foi eletricista de carro, né, a vida toda, hoje já aposentado, quer curtir as netinhas. Mas a minha relação com o universo dos caminhoneiros, Melodia, eu falo que foi amor ao primeiro processo. Porque eu não busquei advogar para o público dos caminhoneiros. Na verdade, o meu escritório foi procurado por caminhoneiros terceirizados dos Correios, e aí eles procuraram o meu escritório para a gente poder ingressar com ações trabalhistas, e foi assim, amor ao primeiro processo, porque aí eu entrei naquele universo, aí eu fui estudar exatamente a lei mesmo do motorista, a fundo. A gente, na faculdade, a gente não tem a oportunidade de ver esse conteúdo específico. E aí, quando eu tive o contato com os processos, com os clientes, eu me apaixonei. E aí eu pensei, eu falei, gente, mas é tão legal, são tantos direitos. E aí eu comecei a falar sobre os direitos, né, dos caminhoneiros nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e nunca imaginei, eu lembro que quando eu comecei na minha rede social, eu tinha 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, era um perfil bem pequenininho, e as pessoas começaram a se interessar cada vez mais, eu comecei a ter cada vez mais audiência, e eu fico muito feliz mesmo de poder transmitir, de poder falar sobre os direitos deles e trazer essa consciência, sabe, poder solucionar dúvidas, trazer esperança também, porque muitas vezes a gente vê, né, Melodivo, os caminhoneiros muito desesperançosos, né, com toda a questão que envolve o setor do transporte. Sim. E a gente consegue trazer um pouco de esperança para eles na resolução dos problemas, né, jurídicos do dia a dia. Então, eu falo que eu estou realmente cumprindo uma missão, né? Inclusive, quem acessa o nosso WhatsApp no escritório, tem lá escrito que a gente não tem o trabalho, a gente tem uma missão. E eu amo o meu trabalho, é o que eu mais amo fazer na minha vida, é trabalhar e trabalhar para esse público. Então foi um encontro mesmo, me sinto muito abençoada. Eu falo que nem todos os colegas advogados podem dizer que são felizes, realizados, mas eu sou uma profissional muito realizada na minha profissão. Que legal, isso é muito bom, porque hoje é muito difícil trabalhar com o que ama e amar o que faz, né? Exato. É muito difícil casar. Eu particularmente posso dizer também que eu gosto muito do que eu faço, então eu acordo de manhã querendo fazer, isso é muito bom, então muito bom. Acho que deve ser terrível quando a gente acorda de manhã e fala, meu Deus, lá vou eu de novo. E infelizmente é muito realidade hoje no Brasil. E eu tinha uma época, Melodivo, que eu atendia os caminhoneiros de sábado, domingo, e eles ligavam para mim, bem no comecinho, assim, eu atendia todo mundo, falava com todo mundo, né? Hoje isso já não é possível, né? A gente tem a equipe, mas eu lembro que no começo, quando eu entrei nesse universo mesmo, eu pude ouvir muitas dores, muita gente, muitos caminhoneiros. Eu mesma atendi já milhares e milhares de caminhoneiros, então eu pude ouvir muito dos problemas do dia a dia que eles enfrentam. Então a gente sabe o que acontece com a classe dos caminhoneiros e a gente busca por justiça todos os dias, né? Legal. A valorização dessa classe que tanto precisa é a classe realmente que eu falo que é a mais trabalhadora do país, é a classe dos caminhoneiros, porque eu falo que a renúncia que eles fazem, né, o trabalho, a paixão pelo trabalho, inclusive eu viro e mexo, costumo falar isso nas minhas redes sociais, que a grande semelhança entre mim e os caminhoneiros é a paixão pelo trabalho. Porque os caminhoneiros eu também vejo o quanto que eles têm de amor pela profissão, o quanto que eles têm de paixão pela profissão, e eu tenho essa mesma paixão pelo meu trabalho. Que legal. E ela transmite mesmo, viu? Transmite mesmo. Você advoga há quanto tempo?
Eu sou advogada há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Poxa, 15 anos. É um tempo muito expressivo para você conhecer, ter tido já várias experiências, né? Sim. Alguma que, assim, te marcou muito fortemente sobre uma causa que você pegou para defender e que essa te marcou, assim, além do normal? Sim. Tem uma causa que ela me marcou bastante, de um caminhoneiro, cliente de Goiás, há uns anos atrás. Ele sofreu um gravíssimo acidente, ele sobreviveu assim por milagre de Deus mesmo. E ele passou 3 dias no meio do mato, sem socorro, até ele ser socorrido. Ele ficou muito machucado, ele estava com a esposa, né, nesse evento, nesse sinistro, nesse acidente. E a causa dele me chamou muita atenção, Melodio, porque é o que eu falo, os caminhoneiros, quando eles entram em contato conosco, eles estão com dores muito grandes. Ele chorava no telefone, ele falava que ele estava com muita dor, que ele estava com muito medo, que ele não tinha recebido a assistência devida, né, naquela situação. E foi um processo que me marcou demais. Eu tenho casos, Melodio, que eu realmente me emociono mesmo, me emociono de chorar, porque você vê uma realidade que você fala, meu Deus, como que isso pode acontecer, né? A pessoa se sentir ali sozinha, desesperançosa, enfrentando uma batalha. Então, esse processo, eu fiquei muito feliz a gente ganhar esse processo. Eu fiquei muito feliz de poder ter sido um alento para esse cliente, né? E da mesma forma, eu percebo muito no dia a dia de atuação, principalmente com essa questão que os caminhoneiros enfrentam, dos bloqueios indevidos em gerenciadoras de riscos. Esse é um problema que já existe há muito tempo, mas que só agora está sendo mais publicizado. É um problema que acontece não só para quem é caminhoneiro empregado, quem é caminhoneiro autônomo, para as próprias transportadoras. Tem muita transportadora também sofrendo com isso. Uhum. E a gente vê que muitos caminhoneiros estão impossibilitados de exercer a profissão por conta desses injustos bloqueios. Então, tem vários e vários casos de processo no escritório de caminhoneiros já em estágio depressivo por não conseguirem trabalhar. Eu me sensibilizo muito porque, Melodivo, essa é uma causa que o meu escritório resolveu abraçar. Quando eu entrei no universo dos caminhoneiros, eu não sabia o que era gerenciadora de riscos, e quando nós começamos a advogar nesse segmento, nem os juízes sabiam o que era gerenciadora de riscos, né? Tanto é que tinha várias audiências em que os juízes queriam entender como é que funcionava, para que elas servem e tudo mais, e a gente trazendo luz a esse problema, essa causa. Então a gente percebe ali no dia a dia o quanto que essa é uma dor. Eu diria que hoje essa é uma das principais, se não a principal dor dos caminhoneiros no setor de transporte. Tem inviabilizado muito a atividade, e a gente vê que tem muitos e muitos caminhoneiros que estão sofrendo por conta dessa situação. É um problema bem grave. Eu ia citar isso, inclusive, porque é uma pauta que eu vejo claramente no seu dia a dia, nas suas postagens, no seu material, que é o teu não é o carro, é o teu carro-chefe, né? É basicamente aquela acho que não é carro-chefe a expressão que eu queria usar, não, mas é a tua bandeira. É a minha bandeira. É a tua bandeira, acho que é bandeira. isso. Do que a questão do gerenciamento de risco. Exato. E isso, o gerenciamento de risco é realmente uma coisa muito... Eu trabalhei com transportes a vida toda, e comecei, inclusive, a minha vida numa transportadora cuidando da parte de rastreamento de veículos. Que então, legal. O meu relacionamento com a gerenciadora era constante. Sim. E eu percebo essa eu até entendo, de certa forma, por conta de outros dados, como o LGPD, que eu tenho que prevenir aí dos dados das pessoas não vazarem. Sim. Até compreendo um pouco a base, mas acho muito injusto o fato dos dados, das informações. Por que eu estou sendo barrado? Por que eu não posso ir? Isso não chegar nem para a própria pessoa barrada. Esse que é o problema, né? Então, é assim mesmo. Eu queria aprofundar um pouquinho nessa pauta, que essa é uma pauta que eu queria realmente te perguntar. Por que acontecem tantos barramentos, tantos bloqueios? Por que não se pode falar o porquê que a pessoa está bloqueada? Claro, existem coisas que são talvez um pouco constrangedoras, ou não pode ser dito ali para terceiros a respeito do outro, mas tem que ter um caminho para a pessoa saber se eu estou errado, em que eu estou errado, para eu poder arrumar. Não, você simplesmente não pode, acabou? Exatamente. Como assim? Exato, Melodivo. Esse é o ponto central do problema com o gerenciamento de risco. Eu não sou contra a atividade do gerenciamento de riscos, eu gosto de deixar isso bem claro. Eu sou contra o quê? Sou contra a forma como muitas empresas têm atuado.
Porque existem empresas que elas se mostram um pouco mais acessíveis. Tem empresas que são mais esclarecedoras. Agora, tem empresas muito intransigentes nessa questão. O caminhoneiro, ele tem uma análise de perfil feita pelo gerenciamento de riscos. Pela lei, a gerenciadora de riscos, ela é contratada da transportadora e da seguradora. Então, ela tem um papel muito importante. O gerenciamento de risco, ele tem o papel de garantir a segurança no transporte. Só que, dentro desse escopo, está a análise de perfil do caminhoneiro. E é aí que é um ponto delicado. Por quê? Quais são os critérios para análise desse perfil? O que está sendo levado em consideração para aquele perfil ser considerado um perfil de risco? Porque quando há um bloqueio, é uma situação que diz que, por algum motivo, aquele perfil é um perfil de risco. Ele não está recomendado, né, para o transporte, por quê? Porque ele tem um perfil de risco. E o caminhoneiro não tem acesso a esses critérios. Ele não tem acesso. As empresas, a imensa maioria, não diz. Tanto é que eu faço campanha pela aprovação do PL 1015, que foi proposto ano passado pelo deputado federal Felipe Saliba. Ele propôs esse projeto de lei que está em andamento no Congresso Nacional, e a previsão nesse projeto de lei é de que o caminhoneiro tenha acesso aos critérios pela reprovação do perfil dele. Então, se ele for reprovado, ele vai ter que ter acesso aos critérios. Acaso elas não informem os critérios, elas vão ter multa, uma série de consequências, inclusive a questão podendo ser judicializada. Mas hoje, embora a gente não tenha a aprovação do PL 1015, que eu faço campanha para que seja aprovado, que vai ser um limite realmente, uma barreira, uma contenção para a forma como muitas dessas empresas têm atuado, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o ordenamento jurídico que respalda esses profissionais. Porque é como você bem disse, Melodivo, o caminhoneiro, se ele está tendo o perfil acusado, ele tem que saber os motivos, até para ele poder buscar resolver o problema. Acontece que tem muita gente que acha que o gerenciamento de riscos, ele só barra o perfil de quem teve um processo, de quem está respondendo. Não, tem muitos caminhoneiros que nunca responderam a processos criminais, tem muitos caminhoneiros que sofreram um acidente ou assalto, ou até por situação de homonímia, estão sendo injustamente bloqueados. E esses bloqueios, eles não têm uma limitação no tempo, são bloqueios permanentes, são bloqueios que não tem um período, uma periodização. Então, assim, não se dá oportunidade para o caminhoneiro exercer o contraditório, a ampla defesa. A Constituição é muito clara. Uma pessoa que está sendo acusada, ela tem que ter o direito de se defender. Então, se o caminhoneiro está sendo acusado de ter um perfil de risco, ele tem que ter o direito de se defender e buscar ali resolver esse problema. Há muita falta de diálogo por parte das empresas, eu critico bastante isso. Os caminhoneiros não têm acesso à informação, os caminhoneiros muitas vezes eles são orientados de forma errada, tem que ficar correndo atrás de um monte de documentos que eles entregam para as gerenciadoras na esperança, né, desse perfil voltar a estar regular, desse perfil ser aprovado, e muitas vezes o perfil continua reprovado. Aí tem que acabar contratando o serviço jurídico para poder buscar resolver esse problema, né? Eu acho que, assim, aí, opinião leiga, né? Eu, claro, não sou advogado, não sou do setor jurídico. Aliás, antes de falar isso, eu quero deixar uma coisa clara. Homonímia. Que nome bonito para um cara com o mesmo nome que o seu, hein? Esse problema eu não tenho, hein? Esse eu duvido que vão me barrar por isso na gerenciadora de risco. Não vai ter outro Melodivo. Se estiver devendo lá, sou eu mesmo, tá bom? Mas, inclusive, eu queria deixar um recado aí pra produção. Se alguém recebeu uma ligação minha aquelas do WhatsApp, falando, ó, deposita, tá, um Pix, tá, não é fraude não, gente. Deposita mesmo, porque vai que é o meu, né? Então deixa quieto, não perde chance, não. Faz o depósito, se tiver errado eu devolvo, se tiver certo, fica comigo. Mas brincadeiras à parte, é porque esse nome é um pouquinho mais complicado, mas para a turma entender que às vezes você tem o nome José da Silva, sei lá, José da Silva Costa. Quantos José da Silva Costa deve ter por aí, né? Às vezes um outro José da Silva Costa está com problema e você também leva ferro. Mas vamos falar sobre um problema um pouquinho mais amplo, que é o que eu queria falar de forma amadora, me dar o direito de falar de forma amadora. Você não acha que o problema do Brasil vai um pouquinho mais longe, talvez, né, do que... eu entendo e concordo. Não é só para o caminhoneiro que eu acho que isso acontece. Isso acontece em vários outros setores. Você vai pedir um empréstimo bancário e eles não te dão e não te falam por quê.
Você vai pedir um financiamento, não te dão e não te falam por quê. Às vezes você realmente tem um perfil. E a gente sabe que por trás da cortina, os perfis, sei lá, você teve um cheque devolvido, você teve um problema de ter passado pelo clube mais frequentado do Brasil, que é o SPC, né? Quase todo mundo já frequentou esse clubinho lá, já deu um mergulho na piscina do SPC. Enfim, alguns saíram, outros não, outros continuam. Mas existem várias razões. Umas são bem fáceis de resolver, outras mais complexas. Mas será que assim, é um será total, tá, doutora? Por favor, não estou discordando, porque eu acho que é mais tendencioso a realmente ao peso ficar mais do lado mais frágil da corda. Sempre é. O Brasil é um país assim. Mas também não existe um peso grande pelo outro lado da corda talvez para o contratante, em função da legislação como um todo do Brasil. Porque ele não pode, a gerenciadora não diz, a transportadora também não diz, porque se disser, cai num processo talvez discriminatório, que aí é um outro problema para ele, mas ao passo também que, às vezes, aquilo que está dizendo ali não é um impeditivo, porque o cara teve um problema lá atrás, mas já arrumou, mas ao passo que também pode não ser também um grande cartão de convite para esse motorista fazer esse trabalho. Não sei, é um trabalho de risco, é um trabalho com uma carga de alto valor agregado, alguma coisa assim, e aí, se o cara fala a verdade, se ele não fala a verdade, atite o contratante. Se o contratante abre o jogo, LGPD vem aqui, outros processos vão lá e o prejudicam, porque ele não pode, são os dados pessoais do outro. Exatamente. Em contrapartida, o motorista fica sem poder agir em cima daquele processo. Se ele abre demais, vem um processo discriminatório sobre ele. Então, e o ponto de equilíbrio? Onde é que fica esse ponto de equilíbrio para que, de fato, o motorista possa ter a informação e trabalhar com ela, mas ao mesmo tempo essa informação ela possa ser passada de forma em que também as empresas, porque a gente também tem que pensar no lado corporativo também, que infelizmente se ele acaba a profissão. Né? Se não tiver o contratando, não tem o contratado. Essa é a grande realidade. É claro que o contratado hoje é uma massa que 2017 está aí para provar isso, né? Quando o caminhoneiro parou, o Brasil parou, a gente praticamente todos os setores do Brasil foram afetados. Então, é uma massa que domina o país, de fato. É muito forte. Mas, ao passo que também tem que ter o que movimentar para que haja movimento. Claro, então, eu me preocupo um pouco com isso. Assim, e o ponto de equilíbrio para que todo mundo possa... Eu penso, Melodivo, que isso seria facilmente resolvido se a gente tivesse a oportunidade do caminhoneiro se defender. Se a gente tivesse, por exemplo, a gerenciadora, ela quisesse fazer uma análise de perfil realmente, como de fato ela faz a análise de perfil, seguindo critérios objetivos e não discriminatórios. Porque muitas vezes, né, Melodivo, a gente está falando da população dos caminhoneiros, muitas vezes o cara ele até teve um problema no passado, né? Ele até teve um problema com a justiça. E o que acontece muito? Quem é caminhoneiro que está assistindo, o patrão muitas vezes ele sabe disso. Ele sabe que ele teve, mas sabe que é uma pessoa regenerada, sabe que é uma pessoa que não teve reincidência, sabe que é uma pessoa que de repente respondeu por um processo que não teve absolutamente nada a ver com o mundo do transporte. Esse tempo mesmo a gente pegou um caminhoneiro que ele estava sendo bloqueado porque tinha cortado 3 árvores na chácara dele, ele respondeu por um crime ambiental. E estava com bloqueios definitivos em uma série de gerenciadoras de riscos. Nada a ver, né? Realmente. Tem uma caminhoneira muito famosa, inclusive também vou fazer uma live com ela, que ela está bloqueada numa grande gerenciadora de riscos. E ela foi bloqueada por quê? Porque ela simplesmente participou como testemunha num processo. Então, assim... não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu entendo o papel das gerenciadoras, mas eu acho que ela tem que fazer uma distinção de caso a caso. O que ela não pode é querer nivelar todo mundo e falar, porque você tem um boletim de ocorrência, porque você teve um inquérito, você participou de um inquérito, porque você teve um processo e simplesmente querer cortar a cabeça geral. Até porque no Brasil hoje, se você for tentar realmente... Agora é sério, a gente brinca disso, mas se a gente for tentar realmente achar alguém que está 100% em dia com absolutamente tudo, exatamente, a peneira vai ficar muito fina. Exatamente. Vira e mexe, eu recebo pergunta assim, doutora, eu tenho dívida, eu corro risco de ser bloqueado? Não é o motivo mais comum de bloqueios, mas já aconteceu. Bloqueios e bloqueios por questão de dívida. E a lei é expressa em falar que isso é proibido. Até porque se for bloquear quem está endividado, a gente fica preocupado realmente
qual a viabilidade do setor do transporte? Entendeu? Muitos e muitos caminhoneiros estão ainda mais endividados, por quê? Porque estão pegando fretes de empresas que não têm seguro, então, assim, não estão ganhando bem, estão se endividando cada vez mais. Por quê? Porque onde estão as melhores oportunidades de trabalho, são onde tem os melhores fretes, são nas melhores transportadoras. Então, esse pessoal está à margem por conta dos injustos bloqueios que acontecem muitas vezes. Não é quando eu falo isso será que o todo, né, não tem que ser melhorado, é exatamente nesse sentido. Eu acho que é complicado, porque eu percebo claramente essa injustiça com o motorista nesse caso. A gerenciadora acima da transportadora muitas vezes, porque a transportadora ela não pode fazer se a gerenciadora não assumir, porque aí o risco fica todo nela. O embarcador, por sua vez, grande embarcador, por sua vez, também amarrado ali. Então, se os critérios forem mais claros, com certeza vai abrir. E falando, inclusive, das transportadoras, essa semana mesmo a gente atendeu no escritório uma advogada empresária, dona de transportadora do Rio Grande do Sul, em que ela nos relatou que o CNPJ dela está bloqueado na gerenciadora. Da transportadora? Da transportadora. Os caminhões dela estão com bloqueio, porque muitas vezes o bloqueio não acontece só no CPF, ele pode acontecer no CNPJ, ele pode acontecer nos caminhões, né? Então, ela estava falando que ela está perdendo inúmeras cargas por conta desses injustos bloqueios. Então, não é algo que é só direcionado para os caminhoneiros, para os próprios transportadoras. As próprias transportadoras estão enfrentando esse tipo de drama, esse tipo de problema, e está algo muito caótico. Por quê? Porque a gente precisa ter a aprovação desse PL 1015. As pessoas elas precisam ter o direito de se defender, de ter acesso aos critérios. E ainda que o PL não seja aprovado, a gente tem Constituição Federal, a gente tem LGPD, e é isso que nós fundamentamos, o fundamento jurídico das nossas ações, dos nossos trabalhos, é utilizando o ordenamento jurídico, que ele tem as suas balizas já, e isso é muito importante. Não, sem dúvida nenhuma. Lembrando sempre, tá, gente, que o podcast Conexão Quero Truck é um espaço aberto, né? A gente aqui pergunta e ouve as respostas e discute mesmo. Aqui a gente não tem um cunho, como é que é o nome disso? Um cunho de catequese, de catequizar ninguém, de te induzir a nada, mas de te abrir a mente para pensar por si só. Então, quer conhecer o que é o PL 1015? Vai lá, digita na internet, PL 1015, vai aparecer o texto. Leia, vê se você concorda, vê se você concorda com a doutora Fran, vê se você concorda com o projeto, apoia se você achar que tem que apoiar, discorde se você tiver que discordar, entenda seu ponto dentro do cenário. Então, acho que é muito importante pensar, né? É sempre muito importante. Eu concordo, assim, demais que o Brasil... não o Brasil, mas várias partes do mundo, mas o Brasil, estamos aqui no Brasil, falar do Brasil, né? Claro. A gente precisa adequar muita coisa, muita coisa. certeza. Porque a corda, ela sempre se rompe do lado mais frágil, e é esse lado mais frágil que movimenta o Brasil. Então, isso incomoda mesmo a gente que é do ramo há tantos anos e vê isso acontecer. Tudo que você descreve aqui que está acontecendo hoje é o que eu vi muitos anos atrás, continuei vendo, estou vendo e acho que ainda vou ver muito tempo essa coisa toda. Eu acho que uma coisa mais bem desenhada, mais bem pensada ali, de, poxa, não pode dizer, porque se disser qual é o problema, pode acontecer uma acusação discriminatória. Não, peraí, até critérios defendidos claros, que eu acho que é a regra do jogo, né? Não pode. Acho que esse é o grande ponto. Apita o jogo e... Mas qual que é a regra? Vai jogando aí que depois eu te falo. Assim, não dá, né? Escreve aqui a regra está dita, então não foi nesse. E se apontar, eu acho que aí sim, a gerenciadora também tinha que receber esse alívio, digamos assim. Se eu apontar aqui que esse item não pode por causa desse item, não pode por causa desse item. E isso não é discriminação, é critério. Critério é critério. Agora, definir esses critérios, antes de colocar esses critérios lá, é que vai passar por uma peneira de discriminação ou não. Aí é que é a parte mais pesada. E aquele tal negócio, né, Melody? É o caso a caso. Não se pode generalizar, cada pessoa é uma pessoa. É claro, a gente sabe, existem quadrilhas infiltradas no meio do transporte, óbvio. Claro que esse papel delas é muito importante nesse aspecto. Demais. Mas não pode generalizar. Eu acho que, até para as gerenciadoras que nos assistem, né, para os empresários, seria importante que eles deixassem os canais mais abertos para o diálogo. A gente tem conseguido, por meio dos nossos trabalhos no escritório, fazer um papel de desbloqueio de muitos e muitos caminhoneiros. A gente tem conseguido. Porque tem gerenciadores que são acessíveis. A gente consegue demonstrar por A mais B a injustiça que está sendo naquele caso, entendeu? Então, eu acho que isso seria de grande valia. Não, e você falou uma coisa que me acendeu uma luzinha aqui muito interessante também, né?
não é uma regra, mas Sim. eu acho que é um bom sinal. Sim. Eu acho que o cara que toma um bloqueio e ele tá com más intenções, ele não vai se aprofundar muito naquele assunto. Porque se ele tomou um bloqueio realmente ali e é por ele ali dentro, sabe? Realmente minha intenção era ruim, eu tinha intenção aqui de fazer uma coisa errada, não deu, falhou, Sim. deixa quieto. Claro. Agora o cara que vai atrás, busca o seu direito, o cara que está ali, que ele sabe, ele vai ser chamado numa corte, ele vai ter que pôr provas ali na mesa, ele vai ser mais inspecionado ainda. Exatamente. Então, se ele vai atrás disso tudo, a tendência é que esse cara realmente esteja com um problema que precisa ser resolvido. Exatamente. E ele precisa trabalhar. Então, acho que só o fato dele buscar esta ajuda já é muito positivo e já é um ponto a favor dele, né? Com certeza, porque eles estão lutando para resgatar o direito de trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. Acho que isso já é um primeiro sinal de diferenciação entre o mal intencionado e o bem intencionado. Exatamente. Acho que vale aí as gerenciadoras também, eu estou nessa câmera aqui, vale as gerenciadoras se atentarem a isso também, né? Acho que ajudar as pessoas também em algum momento. Sensibilizarem um pouco mais, né? E tentarem ajudar, porque realmente tem muito caminhoneiro que está sofrendo muito com isso. A gente ouve bastante. Eu já atendi muito caminhoneiro chorando, né, meu Diego? É impressionante. A gente se comove, né, com a situação deles. Eu imagino que sim mesmo. E não é fácil, né? A gente que acompanha vê que não é fácil. Hoje está tudo muito complicado, a criminalidade está demais, os riscos estão demais, os custos estão demais, mas o aperto ali no motorista, que é o nosso alvo maior aqui, ele está grande demais também, a gente precisa aliviar. Com certeza. Frete, tudo pesado. A lei do motorista, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela que veio para aliviar a vida do motorista, está funcionando? Você acha que, de fato, assim, é claro, ela surtiu vários efeitos, mas eu vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo e esse para mim é pragmático, tem que descansar, tem que descansar. Descansar onde? Cadê os pontos de paradas homologados do governo? Como eu vou fazer? Como é que funciona? Exatamente. Esse é um problema muito sério, meu Diego. Por quê? Porque a lei, ela prevê o descanso. O Brasil é o 5º país no mundo, o maior número de acidentes. Essa é uma taxa, assim, muito expressiva. Então, o caminhoneiro, ele precisa descansar, só que, ao mesmo tempo, a gente não tem uma infraestrutura que socorra esse público, né? E aí vira uma luta, né, para esses caminhoneiros descansarem, para eles conseguirem tirar esse repouso, para eles terem um lugar adequado. E muitos caminhoneiros acabam sendo contra o descanso, porque querem faturar, porque, na verdade, o problema está mais embaixo. Se a gente tivesse melhores fretes, se a gente tivesse realmente comissões justas, né, pagas para o caminhoneiro, ele não precisaria ralar, se matar, perder horas e horas de sono para trabalhar, tantos acidentes acontecendo. Se a gente tivesse um valor mais digno para ele, ele não se sacrificaria tanto, porque esse é o problema do caminhoneiro hoje. Ele quer porque quer batalhar e aí ele acaba achando que o descanso é um luxo, mas não é um luxo, o descanso é algo absolutamente necessário. Para que ele produza mais, porque o impacto econômico e social desse número de acidentes é muito grande para a população, para o país como um todo. Então, todo mundo perde nisso. Então, por isso que a gente precisa melhorar. O Brasil, ele tem uma grande extensão territorial, a gente precisa ter mais e mais estrutura para esse pessoal. Sem dúvida nenhuma. E quando você fala que o buraco é mais embaixo, eu concordo totalmente. É muito, mas é muito mais embaixo. Porque ele precisa receber mais frete, realmente. Mas para receber mais frete, o embarcador precisava pagar mais, melhor. Exatamente. Só que o embarcador também não é o vilão, porque atrás do embarcador tem uma taxa de imposto gigantesca que faz com que o produto final dele fique daquele jeito. Exato. E aí vai lá na taxa e a gente entra nos primórdios, vamos voltar lá no Egito Antigo. Exatamente. Aí vai E aí a coisa vai ficar feia. E exatamente. Infelizmente é uma cadeia que no final das contas estoura na mão da ponta mais fina da corda, como a gente diz sempre aqui, né? Exatamente. É triste. Exato. Mas infelizmente, é parte integrante da nossa realidade no transporte. E é por isso que a gente sempre traz pessoas elucidadas, pessoas com clareza aí, né, para poder conversar com você, que é nosso ouvinte, espectador aí do podcast, para falar sobre esses assuntos. Agora, eu queria também saber o seguinte, porque a gente falou muito de direitos, mas às vezes você se defronta, assim, bate de frente lá com algum caminhoneiro, algum cliente que de repente acha que tem, mas não tem o direito também? Acontece?
Acontece bastante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, a questão da cama gaúcha, que todo mundo adora ter, mas que não é permitido. E aí tem direitos, Melodivo, que quando você... Cama gaúcha? O que é cama gaúcha? A cama gaúcha é quando você tira para ficar com uma cama maior para descansar ali na cabine do caminhão, você acaba suprimindo os assentos. Ah, ok. Então aí eles acabam falando, mas a gente não tem estrutura, quer dormir melhor, a gente entende tudo isso, né? Mas o Código de Trânsito brasileiro, ele não permite realmente, aí entram as multas, essa adaptação. Então, assim, tem alguns pontos que eles acreditam que eles têm o direito. Inclusive, eu levei muito hate num vídeo meu, achei até engraçado, né? Porque eu falei sobre a questão das filmagens, né? Vira e mexe caminhoneiros fazem muitas filmagens. Eu adoro acompanhar Instagram de caminhoneiro, YouTube e tudo mais. Mas eu falo sempre, gente, procurem não filmar com o caminhão em movimento, né? Tem muito juiz que entende que mesmo que esteja ali no suporte, isso gera distração para o caminhoneiro, né? Querendo ou não, o transporte, ele é arriscado, né? Você tá ali com o celular não deixa gravando. De ser verdade, né? Exatamente. E aí eu levei muito hate quando eu gravei esse vídeo falando, gente, não pode, porque vocês vão levar uma justa causa, principalmente para quem é empregado, né? Vai levar uma justa causa. Então, tem horas que você também falar aquilo que é o certo, porque muitas vezes eles querem ouvir aquilo que eles querem, mas você fala o que é o certo, e aí eles ficam bravos comigo. Eu falo, gente, vocês não tem que ficar bravos comigo, eu tô aqui para falar o que é o certo, né? Esse é o meu papel. Mas tem situações... Tem hora que não dá para ir, né? Exato. Tem cerca que não dá para ultrapassar. Exatamente. E diga-se de passagem, algumas coisas... A lei tem isso, né? Às vezes a gente realmente... quer usufruir dela só do lado doce da fruta, mas tem o lado azedo também, né? E o lado azedo são os deveres, né? Os deveres, exatamente. Inclusive, nessa questão mesmo da filmagem, né? Um dos deveres do motorista profissional é zelar por uma direção defensiva. A direção defensiva é a direção com responsabilidade, né? Então não pode o caminhoneiro se distrair com tecnologias, com celular, realmente. Até porque, Melodivo, muitos estão sendo filmados ali na cabine. E aí é aquilo que eu falo, na hora que tá tudo bem com a empresa, né? Tá tudo caminhando bem, ok, mas na hora que de repente a empresa já não tá querendo muito aquele funcionário, vai aplicar uma justa causa por conta disso. Então, evitar esse tipo de situação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o melhor é caminhar certo, sempre, né? E o certo nem sempre é o jeito que a gente quer. Às vezes o certo é o certo. E aí tem que se seguir. A lei está aí para isso, né? Doutora Fran, como é que as pessoas fazem para falar com você? Caso queiram te contactar para tirar uma dúvida, para bater um papo, para ter certeza se ele está do lado certo ou errado da lei. Claro. Como é que faz? Pode entrar em contato com o nosso escritório pelo número 11 96624 5959. Me acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, @advogadademotoristas, no TikTok, @advogadademotoristas. Eu tenho um perfil também no YouTube, o Café na Boleia, que eu quero, inclusive, agora produzir mais conteúdo. Café na Boleia? Café na Boleia, que legal. O que você põe lá nesse Café na Boleia? Eu faço conteúdos sobre os direitos dos caminhoneiros. Também continua na parte de dicas. Só que o formato do YouTube é um pouquinho diferente, né? Então ele exige um pouco mais de conteúdo. Então são mini aulinhas, né? Que a gente vai dando. Mas eu quero alimentar cada vez mais, né? Para trazer mais e mais conteúdo para a galera. Tá tudo aí na tela para você também e também aqui na descrição do vídeo vai ficar aí para sempre. Para você que quiser, entre em contato. E eu acho que vale muito a pena, viu? Esse bate-papo aqui, aí eu tô falando, a gente brinca, já foram 40 minutos de papo. Meu Deus, nem parece. 40 minutos de papo. Foi aqui em 40 minutos que a gente tem que falar isso aqui de cada assunto. Imagina você trocando uma ideia sobre o seu assunto específico. Acho que pode ser bem interessante. Mas ó, não esquece, tá? Direitos e deveres. Nosso direito acaba, nosso dever... Não, como é que é o negócio? Nosso direito acaba onde começa o do outro. Então, é bom respeitar, porque aí a gente cria uma sociedade cada vez melhor. E fica atento, porque você que está no volante de um caminhão, você não está só no volante de um caminhão, você está no volante de uma máquina de transporte, mas também de uma máquina perigosíssima. É peso, é trânsito e tudo mais. Então, toma cuidado para cuidar bem da sua vida e da dos outros, tá bom? Não faça chorar quem está em casa esperando sorrindo, hein? Com certeza. Preste atenção nisso.
Fran, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, sua simpatia, sua inteligência, dividir isso com a gente de uma forma tão suave, tão tranquila. Eu que agradeço, Melodivo. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. A gente vai esperar mais vezes, tá? Eu venho sim. Haverão notícias. O pessoal em breve vai ter mais notícias de você fazendo um trabalho como é que eu falo? Elaborado. Hoje as palavras estão fugindo de mim igual o dinheiro da minha carteira, mas vamos lá. Mais elaborado aí com a gente. Maravilha, vai ser uma honra. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei muito, me abriu bastante a mente aqui para vários pontos. E não esquece, tá bom? Já tá aqui, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que deve estar em algum lugar dessa tela aqui e já fica por dentro de várias outras informações. E não perde tempo também, não concordou com alguma coisa, acha que a gente falou uma bobagem aqui ou escreve aqui embaixo, quem sabe aí a gente monta um vídeo só para te responder também, tá bom? Não perde tempo, compartilha, comenta, participa, porque é por isso que a gente está aqui, para fazer conteúdo para você. A gente, aqui nos estúdios, né, do Conexão Quero Truck, com a doutora Fran, ficamos por aqui, mas você aí na boleia ou onde você estiver, segue com Deus. Um abraço, tchau, tchau.